Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o filme de terror psicológico que se tornou muito famoso nos últimos, nas últimas semanas, desde que foi lançado, que é o filme Obsessão. Basicamente, o enredo desse filme, a trama é a seguinte: um homem que é apaixonado pela melhor amiga ou pela amiga barra colega de trabalho faz um desejo. E o desejo basicamente é que essa amiga seja obcecada por ele, porque ele é tímido ou covarde demais, depende da tua interpretação, para chegar nela e se declarar. Apesar de que o filme deixa pistas de que aparentemente ela não sente a mesma coisa por ele, ou seja, o sentimento que ele sente por ela não é recíproco. E por causa disso, talvez percebendo que não havia reciprocidade no sentimento que ela tinha, nutria por ele acaba preferindo fazer esse desejo com uma certa superstição, né? Ele meio que faz o desejo apenas arriscando, porque ele a princípio era cético e não acreditava que aquilo levaria a alguma coisa. Mas, como todo indivíduo que deseja ou sonha ter algo, sempre tem um quê de esperança, tem sempre essa sensação, aquela, né, aquele sentimento de que talvez pode dar em algo. Quem nunca, né? Por mais que, por mais que as probabilidades estejam não estejam a nosso favor, ainda assim há sempre aquele pingo de esperança que nos faz crer, acreditar, ou esperar, ou tentar, né? E no seu ceticismo, ele foi, tentou, e olha que afinal de contas, deu certo. Só que o desejo dele não corre exatamente como ele esperava. Na realidade, o que é que acontece? Parece que um espírito demoníaco possui o corpo da jovem e faz com que a jovem seja obcecada por ele. Então, basicamente, ela perde a sua liberdade de escolha, é possuída, e o espírito que possui é que fica obcecado ou obcecada, se esse espírito for uma mulher por ele, né? E então o espírito passa a fazer de tudo para agradá-lo, para estar junto dele, etc. O terror é que a moça, durante o decorrer do filme, tem momentos de lucidez. Então ela sente-se presa no próprio corpo. Uma entidade estranha toma o corpo dela e leva a tomar decisões que não estão de acordo com a sua vontade. E isso lhe causa muito sofrimento. E o que mais choca durante o filme todo, ou a maior parte do filme, é que há uma certa indiferença em relação a esse sofrimento que a moça vai apresentando durante o decorrer do filme. E isso causa um certo desconforto para nós que estamos a acompanhar, ok? Então, ele tem momentos que mostram uma certa preocupação, mas não demonstra uma vontade real de acabar com aquela maldição. Tanto que há uma fala no filme, depois da moça ser possuída e ter um momento de lucidez, a pedir para ele acabar com ela, lhe matar ou algo do gênero, e ele diz: será que é tão difícil, é tão horrível assim você me amar ou você gostar de mim? Demonstrando que para ele aquela situação não importava nem um pouco. O mais importante era que ele tivesse a possibilidade de estar a viver o sonho dele, independentemente do estrago que esse sonho estivesse a causar na vida da moça. E o estrago é realmente grande. Tipo, basicamente, no fim, ele acaba morrendo, se sacrificando para que a moça pudesse ser liberta, já que era a única forma de quebrar a maldição. Mas nesse processo, a moça, né, é liberta da maldição, mas acaba com as suas mãos manchadas em sangue. Basicamente, ele se suicida. E tem mais alguém aí que morre no decorrer. E todas as provas indicam que a moça é quem matou. Ele, né, o moço, e a outra pessoa. Então, mesmo que ela tivesse liberta de- da possessão desse espírito, ainda assim as consequências ficaram e eram desastrosas. Ela acabaria passando provavelmente o resto da vida dela na prisão, né? Então ele, por amá-la, ou por desejá-la, ou por idealizá-la, acabou construindo, destruindo a vida dela completamente. E isso gerou uma série de debates a nível das redes sociais. E o perfil do homem bonzinho ficou
muito em causa, né? Então há inclusive influenciadores a afirmarem que o Beer, que é como ele se chama, é parecido com outros personagens bonzinhos, como por exemplo o Ted Mosby de How I Met Your Mother, né? De Como Eu Conheci a Sua Mãe, e do aquele personagem lá do Friends, né? Que é apaixonado desde o início da série pela Rachel. E as pessoas basicamente começam a desenhar o homem bonzinho como sendo verdadeiramente o homem perverso, né? Uma, um tipo de narrativa totalmente enviesado, porque se o bonzinho não se salva e o mal também não se salva, então não há espaço para um homem de moral, um homem com caráter, um homem que possa ser identificado como de facto o bom, porque o bonzinho é perigoso, o mal é perigoso, então quem resta, né? Claro que nessa cena as pessoas vão dizer, não, mas tem sempre o meio termo e não sei o que, mas tanto o homem bonzinho, tanto o homem perverso estão quebrados. Porque o que acredita-se é que o homem bonzinho é apenas um homem perverso vestido em pele de ovelha, né? Então as pessoas passaram a criar uma série de teorias e de narrativas em relação a esse Beer, né, esse personagem, e identificando com muitos outros personagens que, sinceramente, não chegaram ao extremo em que ele chegou, mas eles acreditam que caso esses personagens tivessem a possibilidade de fazer o que ele fez, certamente fariam. Mas eu acredito que esse é um tipo de narrativa totalmente equivocado. Porque o primeiro ponto que nós precisamos entender é: será que na posição do Beer, nós não desejaríamos que a pessoa que nós amamos nos amasse de volta? Tipo, quem não desejaria ser amado de volta pela pessoa que ele ama? Quem? Então, nós percebemos que talvez o problema não seja necessariamente o Beer ter desejado ser correspondido ou ser amado, mas não ter tomado ações proativas para quebrar aquela maldição a partir do momento que ele notou que essa obsessão que estava a ser aí performado pelo seu interesse amoroso não era algo da sua iniciativa, da iniciativa dela, mas era uma reação causada em detrimento de uma possessão, né? Então ele meio que fica conformado com aquela toda a situação e meio que aceita de boa, por mais estranho que a situação fosse. Então o que fica em jogo era isso. Porém, mas será que se nós tivéssemos a possibilidade de desejar que a pessoa que nós gostamos correspondesse aos nossos sentimentos, nós não faríamos isso? Esse é o primeiro ponto. Então a pergunta que devemos nos fazer é: se tivéssemos a chance de fazer alguma coisa para sermos correspondidos pela pessoa que nós gostamos, nós não faríamos isso, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acredito é que está a haver um exagero em relação à decisão do Beer de, durante a maior parte do filme, deixar aquela situação ocorrer. Como se o problema fosse intrinsecamente relacionado ao sexo da pessoa e não à pessoa em si. Então, o que muitos influenciadores, muitas pessoas estão a tentar construir a narrativa é que o homem é naturalmente perverso e na situação do Beer, praticamente todos os homens deixariam a situação decorrer, né? Quando na realidade o que podemos identificar é que o Beer é uma pessoa transtornada. E esse transtorno não está relacionado necessariamente ao sexo dele, mas à pessoa em si. O que significa que poderia ser uma mulher nesse tipo de situação. Poderia ser uma mulher uh, fazer esse desejo, notar as consequências e ainda assim deixar rolar. E eu acredito que muitas mulheres fariam isso. Muitas mulheres gostariam ou aceitariam ficar de boa com as pessoas que elas amam, por mais que esse ficar com elas ocorresse independentemente da vontade dessa pessoa ou não, né? Então, essa aceitação, essa passividade do personagem, do Beer, verifica-se que não é necessariamente uma característica do sexo masculino, mas uma característica da visão pessoal do mundo, de mundo que esse personagem tem, né? Mas, infelizmente, a ideia que está a se criar é que o homem, desde o princípio, sempre teve essa necessidade de controlar a mulher, de controlar o corpo, as ideias e tudo mais, né? Infelizmente, essa é uma narrativa que existe, é uma narrativa perversa que coloca o homem na mesma sarjeta, né, a moral, e que faz, e ao mesmo tempo também até mesmo reducionista, porque reduz o homem a um ser intrinsecamente perverso. Quando na realidade o caráter, a performance, a moral, as crenças, isso são ah, aspectos de nuances muito mais profundas do que aquelas que poderíamos abordar ou descrever com
tamanha facilidade como fazem esses influenciadores, esses criadores de conteúdo, né? Entretanto, é arte e a arte é suscetível à interpretação. Então, nós podemos sempre dizer que essas pessoas que dizem que essa característica, essa decisão do Beer, na realidade, é intrínseco ao sexo e não à personalidade ou à moral do personagem, estão apenas a expor a interpretação que elas têm da trama, um pouco relacionado, sustentado pelas crenças pessoais que essas pessoas sustentam. Ok? Então, esse é o segundo ponto. Né? Primeiro ponto. Provavelmente, seja você mulher, homem, adulto, criança, preto, branco, alto, baixinho, independentemente de quem você seja, provavelmente você faria o mesmo que o Beer fez. Esse é o primeiro ponto. Você desejaria ser correspondido pela pessoa que você ama, ou que você gosta, ou que você tem um interesse romântico. O segundo ponto que temos que realçar é que a decisão de se tornar passivo em relação às consequências do desejo, não é intrínseco ao sexo, mas somente à visão de mundo do personagem. Né? E o terceiro ponto que eu gostaria aqui de levantar é a maneira problemática com que os realizadores, escritores, cineastas, diretores descrevem o homem na mídia em geral. Parece que muitas pessoas, muitos criadores, muitos roteiristas, muitos diretores não descrever exatamente os problemas dos homens, os problemas que o homem passa. A sociedade, no geral, tem essa mania de pegar grupos específicos de homens para selecioná-los de modos a representar todos os homens no geral. E é exatamente por causa disso que nós vemos, por exemplo, discursos como os homens ganham salários mais altos, as mulheres são discriminadas, todo homem é um potencial estuprador, e discursos do gênero, né? Ou seja, ações de uma pequena minoria tendem sempre a representar a grande maioria. Quando na realidade, por exemplo, quando nós pensamos nas estatísticas relativamente à violação sexual, né? Ao abuso sexual, nós verificamos que a grande maioria dos homens não comete e nem nunca cometerá tais crimes. Ok? Então, é uma porcentagem muito pequena dos homens que cometem crimes de abuso sexual, por exemplo. Mas o discurso que nós vemos é, por exemplo, que todo homem é um potencial abusador sexual. Né? O que é errado, porque, por exemplo, você percebe que, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a maior parte da população carcerária é negra. Mas isso significa automaticamente que todo negro é um potencial criminoso? Claramente que não. Não faz sentido. Então, existem nuances que devem ser identificadas, que devem ser percebidas, de modos a tentarmos entender o porquê que a maior parte da população carcerária num país onde essa população, né, é a minoria, ainda assim é representada pelos negros. Por que existem tantos negros criminosos ou presos, né, num país que é maioritariamente habitado por pessoas brancas, certo? Então você percebe que o discurso vai se dizer razões sociais, infância, coisas do gênero. Ok? Então procura-se entender as nuances relacionadas a essa questão e a partir desse entendimento é que se cria possíveis conclusões, certo? Porém, infelizmente, isso não é uma coisa que acontece com os homens. Os homens são sempre vítimas disso. Nós percebemos, por exemplo, que a maior parte dos moradores de rua no mundo todo são homens. A maior parte das pessoas que sofrem transtornos mentais e que são abandonados à sua sorte são homens. A maior parte das pessoas com uma renda abaixo da média são homens. As pessoas com maior dificuldade de conseguirem empregos, conseguirem, por exemplo, realizar a sua formação, né, acadêmica, são homens. Então, como essa noção, esse conhecimento não beneficia o discurso que essas pessoas tentam construir, esses pontos não são abordados. Então, vão utilizar, por exemplo, os homens ganham mais e que as mulheres. E esses homens que ganham mais é uma pequena, ínfima, né, porcentagem da população masculina. Os homens são os ricos, os bilionários. Isso por quê? Porque a sociedade privilegia. Os bilionários são uma ínfima porcentagem da população masculina, né? Os abusadores são homens, então os abusadores são uma pequena porcentagem da população masculina. Mas esses discursos continuam a ser levantados, continuam a ser espalhados.
E infelizmente tem muita gente que compra esse tipo de discurso sem se dar ao trabalho de ir, de fato, aos fatos, certo? E tem uma outra problemática ainda no terceiro ponto, que como eu estava a falar, infelizmente as pessoas não sabem descrever os problemas dos homens, que é o problema do homem comum. A verdade é que nós vivemos em uma sociedade que negligencia muito o homem comum. Muito mesmo. Então não se fala sobre a solidão do homem comum. Quem é o homem comum? O homem comum é o homem feio, pobre, né? E de uma inteligência abaixo da média. Esse é o homem comum. Nós vivemos em uma sociedade, e aqui as feministas e outras pessoas podem dizer, mas essa sociedade, esses problemas que os homens enfrentam são alimentados pelo sistema patriarcal que esses próprios homens construíram. A culpa é sempre do homem, né? Mas vivemos em uma sociedade que privilegia muito mais as mulheres, em muitos aspectos, do que os homens. Educação, trabalho, saúde. São bem mais privilegiados as mulheres do que os homens. Entende-se automaticamente que a mulher precisa muito mais de atenção do que o homem. E nós é só vermos a maneira como homens e mulheres são criados, né? Enquanto as mulheres são sempre as meninas, são tratadas sempre desde ter a infância com muito mais atenção, carinho. Os homens são tratados de forma um tanto mais ríspida desde a infância, desde ter a idade. Ok? Então, o homem comum, nesse filme Obsessão, está a ser representado pelo Beer, um homem de aparência, status financeiro e inteligência mediana. Quem é o homem comum? O homem comum é uma pessoa que não recebe tanta atenção, é um homem que não tem tantas chances de se envolver em uma relação amorosa, desenvolver um relacionamento afetivo com alguém, porque essa pessoa não desperta atenção. E nós bem sabemos que na nossa sociedade, como em muitos outros, né, existe o tal chamado conceito de hipergamia. As mulheres sempre vão preferir se relacionar com os homens de status, aparência mais elevados, né? Então, 5 mulheres vão preferir se relacionar com o mesmo homem desde que esse homem esbanje características de poder do que irem ao homem comum. Então, o homem comum, quando tem a oportunidade de se relacionar ou quando finalmente consegue despertar o interesse de alguém, ele muito facilmente confunde esse interesse, por mais que esse interesse não seja necessariamente um interesse romântico. O que é que acontece? Ele passa a idealizar, porque é uma situação que ele vive pouco. E essa idealização faz com que ele se apegue com muita facilidade a qualquer pessoa que demonstre, a qualquer pessoa do sexo oposto, né, geralmente, que demonstre um pouco de afeto. E essa é a situação de Beer, do Beer, do filme, né? Por isso é que tem muitas pessoas que diziam, mas ele nem conhecia ela de verdade, ele nem se importava, claro, né? Porque o Beer é um homem comum, é um homem que não tem tantas chances, não tem tantas possibilidades, não é comum para ele receber carinho, afeto de pessoas do sexo oposto. Então, o que acontece é que logo que surge a primeira pessoa que demonstra ter um pouco de interesse nele, trata ele um pouco bem, minimamente bem, ele começa logo a idealizar essa pessoa, né? Então ele vive a base da idealização que ele cria, né? Já que as possibilidades são poucas, e não necessariamente a base da realidade. E isso é uma coisa extremamente compreensível, porque toda pessoa carente de afeto tende a se apegar pela primeira pessoa que demonstra afeto, né? Não e é tanto por causa disso que existem pessoas que são emocionalmente manipuláveis. Quando as pessoas identificam que você é uma pessoa carente, dependente de aprovação, validação, de atenção, muitas pessoas tentam usar isso exatamente para manipular e controlar, porque elas sabem que você não está preocupado com a pessoa em si, você só está preocupado com a validação que elas podem te oferecer. Infelizmente, a personagem que nós vemos no filme não é uma pessoa que tem interesse algum em manipular a idealização que o Beer tem em relação a ela, por mais que o filme deixa relativamente claro que ela sabe das intenções do Beer, desde o princípio, né? Tanto que no momento após, né, antes do Beer fazer o desejo, ela desce do carro, né? Porque o Beer vai deixá-la na casa dela, ela desce do carro e pergunta se tem algo que gostaria de me falar, né? Esperando que ele finalmente pudesse confessar o que ele sente, né? O que ele sentia, para ela poder dar um pé na bunda e acabar com aquele desconforto todo, né? Então, essa é a problemática do homem comum. Mas, infelizmente, eu vejo que a mídia não consegue pensar nessas nuances e descrever esses problemas de forma apropriada. Ou há uma radicalização na descrição desse problema, ou há uma romantização, né? Então, nós vemos filmes onde o personagem começa assim, ele é comum, e de repente ganha um superpoder, faz alguma coisa e se torna popular. Ou então,
extremo oposto, a radicalização, onde a pessoa é subjugada, a pessoa é menosprezada e afastada, e aí ele fica mal, se revolta e pronto, vira um extremista, ou quer acabar com todo mundo, ou alguma coisa do gênero, né? Ou a romantização desse problema, ou a radicalização desse problema, mas nunca a factualização desse problema, ok? Então, é isso, o vídeo já está relativamente longo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise em relação a essa problemática, e se você gostou, deixa aí o teu gostei, se inscreva no meu canal se você chegou até aqui por meio desse vídeo, me diz o que é que você achou nos comentários, e tamo juntos. Até o próximo vídeo. Obrigado.